Boa tarde a todos, eu me chamo Amanda. Também compõem essa equipe as colegas Jéssica e Júlia. E na tarde de hoje nós vamos tratar acerca do primeiro capítulo do livro Ensino, as abordagens do processo. O primeiro capítulo tem como tema a abordagem tradicional de ensino. Para que a gente possa compreender essa abordagem, é necessário que nós discutamos acerca das suas características principais. O objetivo principal dessa abordagem é colocar o aluno em contato com o patrimônio cultural da civilização, com as suas grandes realizações. E por conta disso, privilegia a figura do especialista, ou seja, daquele elemento que é detentor do conhecimento formal e que será o responsável pela transmissão do conteúdo para aquele que não possui. Então, desde o início, nós já percebemos que o que se configura é uma relação hierarquizada, na qual o professor se encontra acima por ser o especialista detentor do conhecimento e o aluno se encontra abaixo numa posição inferior, considerando que não possui a informação e que vai caber a ele receber esse conteúdo e memorizá-lo. Este ensino é centrado na figura do professor, cabendo ao aluno a execução daquilo que lhe é prescrito, seja através das orientações, da didática do professor em sala de aula ou através dos programas que lhe são transmitidos no início, no momento da apresentação da disciplina. Esse tipo de ensino é voltado para aquilo que é externo ao aluno. Então, o mundo lhe é apresentado a partir de um viés, que é o viés da leitura que o professor faz da realidade do mundo. Então, o professor é o responsável pela seleção do conteúdo que considera importante para que aquele aluno aprenda. Cabe ao professor trazer o conteúdo e apresentá-lo ao aluno, independentemente do desejo e da vontade desse aluno. Então a gente começa a perceber que essa figura do aluno é uma figura passiva dentro da abordagem tradicional. Cabe a ele ser o receptáculo, o memorizador do conteúdo. Dentro da abordagem tradicional não existe uma concepção pacífica em torno do que seja o homem. Todavia, nós podemos observar que existe uma ideia do homem como uma tábua rasa, na qual os conhecimentos formais precisam ser inscritos pela figura do professor, que irá lhe transmitir essas informações. Então, o homem se encontra inserido no mundo e ele precisa ser capaz de absorver o conhecimento que está no mundo. Essas informações que são adquiridas a partir da escolha do elemento, que é o elemento do professor. Portanto, o aluno não é visto como um sujeito desejante e capaz de selecionar as informações que são necessárias para si. Ele é passivo porque recebe a informação que o professor compreende que é importante para aquele ciclo de aprendizados no qual o aluno se encontra. Dentro dessa abordagem, se compreende que quando o aluno, após avaliado, for identificado como detentor das informações que foram transmitidas, ele será capaz não só de passar essas informações adiante, como também se tornar um profissional dentro da cultura, dentro da sua sociedade, contribuindo para a transmissão das informações, para a transmissão do conteúdo. A realidade do mundo externo será transmitida para o aluno através de instituições como a escola, como a igreja e como a família. O mundo é visto como algo externo ao aluno, que irá se apossando do mesmo à medida que for se confrontando com os modelos, com a ciência e com a tecnologia. Esse tipo de ensino não é característico de uma cultura específica. Ele pode ser identificado em diversas culturas diferentes.
mas o objetivo é sempre o mesmo: a transmissão de informação, de um conteúdo formal, para a produção de profissionais que possam auxiliar na produção de conhecimento e no domínio da natureza. Os programas de ensino refletem a aquisição cultural que deve ser obtida em cada nível. Então, esse tipo de abordagem possui estruturas de níveis de complexidade, vindo dos níveis mais simples aos níveis mais complexos, e em cada nível é necessário que o aluno seja capaz de adquirir determinadas informações específicas. E como a família. O mundo é visto como algo externo ao aluno, que irá se apossando do mesmo à medida que for se confrontando com os modelos, com a ciência e com a tecnologia. Esse tipo de ensino não é característico de uma cultura específica. Ele pode ser identificado em diversas culturas diferentes. Mas o objetivo é sempre o mesmo: a transmissão de informação, de um conteúdo formal, para a produção de profissionais que possam auxiliar na produção de conhecimento e no domínio da natureza. Os programas de ensino refletem a aquisição cultural que deve ser obtida em cada nível. Então, esse tipo de abordagem possui estruturas de níveis de complexidade, vindo dos níveis mais simples aos níveis mais complexos, e em cada nível é necessário que o aluno seja capaz de adquirir determinadas informações específicas. É muito característico desse tipo de ensino a reprovação. A reprovação acontece quando, ao ser avaliado, por provas ou por exames, o aluno não é capaz de obter níveis mínimos de aquisição de informação, ou seja, ele não foi capaz de internalizar, de memorizar o conteúdo que lhe foi transmitido. Portanto, as provas são muito importantes nesse tipo de abordagem para constatar os níveis atingidos, os níveis de conhecimento atingidos por esses alunos. O diploma, dentro dessa visão, dentro desse entendimento da educação, ele reflete a hierarquia social. Então, quanto maior ou mais elevado for o diploma, maior o status social, maior a posição hierárquica na qual esse indivíduo se encontra. Segundo Paulo Freire, esse tipo de educação é uma educação bancária, na qual se deposita o conhecimento no aluno. Se trata, portanto, de uma educação que é individualista, já que se trata exclusivamente do aprendizado passivo e não de um aprendizado cooperativo através das relações interpessoais. O aluno necessita simplesmente aprender o conteúdo que é transmitido pelo professor e demonstrar o seu aprendizado através da execução nas avaliações. Olá, gente, boa tarde. Darei continuidade à apresentação da metodologia tradicional de ensino. Para esta concepção, o conhecimento ele parte do pressuposto de que a inteligência é a capacidade de armazenar as informações passadas, ou seja, cabe ao indivíduo que está aprendendo, a capacidade de armazenar as informações sobre o mundo. E essas informações, elas vão de informações simples até as mais complexas. Dessa forma, evidencia-se o caráter cumulativo do conhecimento adquirido através da transmissão, de onde se supõe o papel da educação formal e da escola. Ou seja, o professor ele vai até a sala de aula e ele transmite o conhecimento para o aluno, desconsiderando os conhecimentos prévios. Se o aluno ele tem alguma experiência, nessa concepção o aluno ele é tratado como se fosse uma folha em branco e os conhecimentos eles serão gravados a partir daquele momento. Atribui-se ao indivíduo que está aprendendo um papel insignificante na construção do seu próprio conhecimento. Dentro desse contexto, a educação ela é baseada em decisões verticais,
que vão do professor para o aluno. E para o processo de aprendizagem é indispensável a intervenção do professor, caracterizando a educação como um produto, já que os objetivos a serem alcançados, eles são pré-estabelecidos. Trata-se apenas da transmissão de ideias selecionadas e organizadas logicamente. Esse tipo de concepção ele é encontrado em vários momentos da história e permanece até hoje. Para essa abordagem, a escola é o local de excelência, onde se realiza a educação, onde se raciocina e a qual se restringe, em sua maior parte, a um processo de transmissão de informações em sala de aula. E essa sala de aula, ela deve ser neutra, para que o aluno ele não se distraia, ele não perca o foco. O ato de aprender, ele é considerado aqui como uma cerimônia, e o professor ele deve permanecer distante do aluno. Grande parte das tarefas realizadas, elas são realizadas individualmente, o que reduz a cooperação entre os pares. No processo de ensino-aprendizagem, a ênfase ela é dada sempre em sala de aula, onde o aluno é instruído pelo professor. Esse tipo de atuação, ele visa apenas a atuação de um dos polos, que neste caso é o professor. Uma crítica muito forte ao ensino tradicional é que o aluno, ele, como eu já falei, ele é tratado como se fosse uma folha em branco. E todo o conhecimento dele, toda a experiência de vida não é considerado aqui. O ensino-aprendizagem na abordagem tradicional do ensino é caracterizado pelo verbalismo do professor e a memorização do aluno. Acho que essa frase, ela resume bem o que é o ensino tradicional, que a maioria de nós, todos nós passamos por essa metodologia durante o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, e tem seus pontos positivos e negativos, mas não é a melhor metodologia para se aprender, né? E agora eu passo a palavra para a Júlia, para que ela possa complementar a apresentação. É o professor. Uma crítica muito forte ao ensino tradicional é que o aluno, ele, como eu já falei, ele é tratado como se fosse uma folha em branco. E todo o conhecimento dele, toda a experiência de vida não é considerado aqui. O ensino-aprendizagem na abordagem tradicional do ensino é caracterizado pelo verbalismo do professor e a memorização do aluno. Eu acho que essa frase, ela resume bem o que é o ensino tradicional, que a maioria de nós, acho que todos nós passamos por essa metodologia durante o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, e tem seus pontos positivos e negativos, mas não é a melhor metodologia para se aprender, né? E agora eu passo a palavra para a Júlia, para que ela possa complementar a apresentação. Para darmos continuidade ao nosso trabalho, vamos falar um pouquinho da relação do professor com o aluno. A relação do professor e aluno, ela é vertical, sendo que um dos principais polos é o professor. É ele que detém o poder decisório quanto à metodologia, o conteúdo, a avaliação, a interação em sala de aula. Ao professor, compete ele informar e conduzir os seus alunos, em qual direção e quais objetivos lhes serão externos. O professor ele detém meios coletivos de expressão. As relações que se exercem na sala de aula são feitas longitudinalmente, em função do mestre e do seu comando. O papel do professor está intimamente ligado à transmissão de certo conteúdo, que é pré-definido e que constitui uma petição automática dos dados que a escola forneceu, ou a exploração racional dos mesmos. Esse professor exerce aqui o papel de mediador entre cada aluno e os seus modelos culturais. A relação predominante do professor e aluno consiste a classe nessa perspectiva apenas a justaposição dessas relações. Ao professor, ele já traz o conteúdo pronto, o aluno se limita passivamente a executá-lo. O ponto fundamental desse processo será o produto de aprendizagem.
A reprodução dos conteúdos feita pelo aluno de forma automática e sem variações, na maioria das vezes, é considerada como um poderoso e suficiente indicador de que, houve aprendizagem e de que, portanto, o produto lhe foi assegurado. A didática tradicional quase que poderia ser resumida, pois, em dar a lição e em receber a lição. A utilização frequente do método esportivo pelo professor como forma de transmissão de conteúdo faz que os muitos concebam ao magistério uma arte centrada no professor. No método esportivo como atividade normal está implícito o relacionamento profissional, o relacionamento entre esse professor e o aluno. No caso, o professor ele se torna o agente e o aluno é simplesmente o ouvinte. Tal tipo de método tem por pressuposto basear a aprendizagem no exercício do aluno. A motivação para a realização do trabalho escolar é, portanto, extrínseca e dependerá de várias características, dentre elas características pessoais do professor, para manter o aluno interessado. Em relação ao ensino intuitivo, uma das vertentes do ensino tradicional é historicamente o sucessor do ensino verbalista. Ele verifica igualmente os problemas no que se refere à metodologia. Esta forma de ensino ela pode ser caracterizada pelo uso de um método. Esse método chama-se o maiêutico, cujo aspecto básico é o professor dirigir a classe a um resultado desejado, através de perguntas que representam, por sua vez, passos para se chegar ao objetivo proposto. Os defensores desse tipo de método pensam que ele provoca a pesquisa pessoal do aluno. Ainda acredita-se que atualmente tal tipo de metodologia é frequentemente encontrada em nossas salas de aula. Para que o professor possa utilizar tal método, a matéria a ser aprendida ela deverá ser dividida em vários questionamentos. A cada elemento corresponde perguntas às quais o aluno deverá responder. Fica visível na sala de aula uma troca verbal intensa entre o professor e o aluno, em termos de perguntas do primeiro e das respostas dos segundos, até que o resultado proposto ele seja atingido. No que tange à avaliação, a mesma é realizada predominantemente visando a exatidão da reprodução do conteúdo comunicado em sala de aula. Ele mede, portanto, a quantidade e a exatidão de informações que se consegue reproduzir por processos, como os processos avaliativos, as provas, os exames e dentre outros, um leque de possibilidades. O exame ele passa a ter um fim em si mesmo e o ritual é mantido, ou seja, o alcance das notas. Nós iremos assistir agora um pequeno depoimento de uma professora que ela irá tratar um pouquinho sobre o ensino tradicional e expor a sua opinião a respeito dos pontos positivos e dos pontos negativos do ensino tradicional. Bem, gente, eu sou Maria José, sou professora da Rede Pública de Ensino, trabalho há 30 anos na educação pública. E vou aqui falar um pouquinho sobre a educação tradicional. Tudo na nossa vida ele tem o seu valor dentro do contexto em que está inserido. E falar do ensino tradicional aqui neste momento requer um pouco de estudo, de lembranças minuciosas, pois sabemos que dentro de um contexto existem os pontos positivos e existem os pontos negativos. E é notório que o ensino tradicional, ele deixou o seu legado na busca pela essência do homem e para a realização de suas inferências. Dentro da minha experiência na abordagem da educação tradicional, deu para perceber pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos, ao meu ver, o professor, ele era valorizado, ele era visto com respeito. Ele organizava o seu planejamento de forma linear,
uma vez que sabia onde começar e onde terminar. E desta forma, o conteúdo se dava de maneira hierárquica. Isto tudo era aceitável porque entendíamos que para haver uma aprendizagem era necessário que houvesse disciplina. Com isso, o cerne do ensino-aprendizagem eram as aulas expositivas. No contexto, nós ainda podemos recordar o dar e tomar as lições, que neste momento percebia o compromisso e a responsabilidade do aluno, pois os mesmos sabiam que teriam que dar um feedback ao professor no dia seguinte. As avaliações, dentro deste contexto tradicional, se dava de forma individual, porque o objetivo, dentro da avaliação, era simplesmente constatar se o aluno atingiu os objetivos propostos, uma vez que naquele momento prevalecia apenas a meritocracia. Historicamente, movimentos denominados de educação nova começaram a se desenvolver, tomando como ponto de partida as decepções e as lacunas. Nota-se nos últimos anos uma preocupação acentuada em relação à educação e à escola, como decorrência das quais as pedagogias alternativas elas tendem a desenvolver mesmo que em direções distintas e confiantes entre si. O ensino tradicional ele é ambíguo e engloba vários sentidos. Uma dessas características comum é a propriedade, ou melhor, a prioridade atribuída a disciplinas intelectuais e aos conhecimentos abstratos. A escola aqui é o local de apropriação do conhecimento, por meio da transmissão de conteúdos confiantes como modelos e as demonstrações já ditas anteriormente. A ênfase não é colocada neste momento no educando, mas sim na intervenção que esse professor irá tomar, para que a aquisição do patrimônio cultural ele seja garantida. Então a gente pode concluir que a escola, no entanto, ela não é estática, nem tampouco intocável. Concluímos o nosso trabalho com essa bela reflexão. Uma boa tarde a todos.